Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Já deixando um convite para você, amigo rubro-negro, que ainda não baixou o OneFootball, cara, baixa aqui, ó, o link está na descrição desse vídeo e fique por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Você pode assistir os melhores momentos do Campeonato Brasileiro Série A e Série B em vídeo de alta definição. Você pode assistir o Campeonato Alemão, a Bundesliga, de graça, é gratuito, cara. Então o link está na descrição desse vídeo, você faz o download e tem aí tudo na palma da sua mão. Galera, ainda continuando o nosso papo sobre essa decisão da Copa do Brasil, ontem nós falamos sobre essa ausência do João Gomes, né, o que vai entrar o Vidal e muda muito a característica, né? Então a gente já trouxe, vou deixar o link aqui para o amigo rubro-negro que acabou não conferindo ainda, o link está aqui, muda bastante sobre a questão de cobertura, sobre a questão inclusive do Flamengo estiver sem a bola, transição, com a bola, né, porque o Vidal tem características completamente diferentes do João Gomes, então para o amigo rubro-negro não ser pego de surpresa, então o link tá aqui, depois você dá uma olhadinha, porque aí a gente já consegue entender mais ou menos o que pode vir a acontecer, sobretudo nessa questão do Flamengo sem bola, encobrir a bola, né, uma vez que o João Gomes é o jogador que melhor tem esse embate de 1 contra 1 e tal, essa importância dessa ausência dele, então a gente já trouxe, falamos aqui. E agora nós vamos falar sobre a defesa corintiana e mais do que isso, sobre essa brecha, né, que o Flamengo pode encontrar nessa defesa do Corinthians. Então hoje o nosso papo ele é um pouco mais ofensivo. Então deixa o seu like, não se esqueça de deixar a sua curtida, que é muito importante, e se inscrever no canal. O amigo rubro-negro que ainda não está inscrito por aqui, cara, aperta o botão vermelho de inscrever-se, seja muito bem-vindo e chega aqui junto pra gente falar sobre as notícias, informações, análise tática, como o vídeo de hoje e também de opinião, beleza? Chega junto aí, espero que você goste. Então, galera, vamos lá. O que a gente faz nessa questão Possivelmente, o Corinthians ele vai repetir, né, aquele mesmo modelo de muita densidade defensiva, né, como nós vimos no jogo de ida, concentrar muitos jogadores por dentro do campo, né, soltando um pouco mais os lados. É uma forma com que o Vitor Pereira encontra, né, de defender com a equipe corintiana, criar, né, muitos jogadores muito próximos ali da área. O Corinthians no jogo de ida tentou tirar aquele entre linhas, né, do Flamengo. O que seria aquele entre linhas, né? É aquele espaço que fica atrás dos volantes corintianos e à frente da defesa. Então praticamente aquela linha ali, aquele espaço ali estava muito espremido. O Flamengo praticamente não tinha espaço, porque havia um Corinthians muito compacto nesse aspecto, né, do jogo, tentando sempre esmagar, digamos, né, esse espaço, tentando tirar o máximo de espaço. Então, logicamente, que a gente poderia aqui vir a falar, eu vou pegar a nossa prancheta pra gente ter aqui o nosso papo, vai falar, pô, pra você abrir, né, essa última linha, vamos alargar esse campo, né, alarga a última linha, aí você tenta criar os corredores através de alargar a linha com amplitude, né, podendo assim utilizar os laterais, piriri e pororó. Mas por que é muita balela? Porque eu vou estar trazendo para vocês uma concepção de uma organização ofensiva que ela é muito distante da realidade. E o nosso intuito aqui no canal jornalístico e de análise é trazer aquilo que é muito mais próximo do que acontece. Então, meu camarada, eu não vou falar pra você, não, o Flamengo alarga o campo dos dois lados com ultrapassagem. O Flamengo não tem nem essa característica pelo lado esquerdo e pelo lado direito nem usou isso. Então, vamos trazer a realidade. Qual é a realidade? O Flamengo não força esse jogo por dentro? Beleza, então vamos entender como é o Flamengo força esse jogo por dentro e aí sim isso pode ser potencializado e existe um caminho, tá? Porque inclusive nesse empate do Flamengo contra o Corinthians, no jogo de ida de 0-0, onde um dos integrantes, né, da defesa do corintiano, que foi o Gil, que fez uma boa partida individualmente, ele fazia boas intervenções e tal, ele demonstrou algumas características que são até mesmo individuais dele e um pouco desse sistema defensivo do Corinthians. Então até mesmo dentro dessa estrutura do Corinthians e dentro do que o Flamengo traz na sua organização, eu vou trazer para vocês um pouquinho então do que dá para ser feito, que pode ser até mesmo repetido e o Flamengo aproveitar. Lembrando então que o Flamengo trabalha por dentro e como vocês observam, né, em alguns momentos o Flamengo acaba concentrando, né, Gabigol, Pedro e Arrascaeta naquele corredor mais interno, né? Esses três jogadores, eles acabam tem muita proximidade, né? Pedro e o Gabigol um pouco mais à frente, o Arrascaeta fica um pouco mais atrás, formando ali meio que um triângulo, mas em várias oportunidades eles ficam até mesmo na paralela, né? Os três jogadores ali um pouco mais à frente. Como a gente viu na ocasião, por exemplo, os três ocupando praticamente o mesmo espaço, todos os três buscando o corredor central, que por curiosidade estava sendo protegido ali pelo Gil. E o Gil ele acaba sendo um personagem importante nessa nossa análise. Por quê? Nas boas oportunidades que o Flamengo tinha, era quando o Gil havia um deslocamento da defesa. O que acontece? O Gil ele tem como um apoio a sua marcação, ela é por zona, né, por espaço, mas em alguns momentos, até mesmo pela sua atribuição individual, coisa que o Balbuena não faz, companheiro dele de defesa, ele acaba perseguindo. Então, na ocasião, a gente vai observar ele perseguindo, ele saindo da última linha para ir atrás, por exemplo, do Arrascaeta.
né? Então a gente vê. É que o Flamengo não tinha ultrapassagem pelo lado esquerdo, mas ali era uma excelente oportunidade, porque o Fagner precisou compensá-lo, né? Como a gente observa na imagem. Mas ele foi lá e foi atrás do Arrascaeta. Verdade que ele fez um bom jogo, isso aí é evidente. Mas, logicamente, abre uma brecha pra gente, então, analisar de acordo, né, com essa realidade que é o Flamengo que cria por dentro. Então, o Gil. Uma outra questão, o Flamengo ainda no primeiro tempo, o Pedro tem uma boa oportunidade ali com uma tabela com o Everton Ribeiro, acabou esticando um pouco mais, aí faltou ali perna pro Pedro. Mas na primeira oportunidade do Flamengo, cerca de 10 minutos do primeiro tempo, o Gil se escorou ali no Pedro, o Pedro conseguiu fazer a tabela e girou. Quando ele gira, o Gil perde a referência física e aí na velocidade o Pedro vai ganhar do Gil. Apesar do Pedro não ser o mais veloz atacante do Flamengo, mas ele é bem mais veloz do que o Gil. Então a partir do momento com que ele sai da referência de marcação do Gil, ele chegou na cara do gol. Um outro exemplo também, que esse é muito bom, e a gente, inclusive, é um dos que eu quero trazer para vocês na prancheta, sobre esse movimento da diagonal, né, sobre esse movimento do facão, que é o Gil tem mais uma vez a referência de espaço marcando o Pedro tá de costas para ele, o Pedro faz essa retenção, aparece o João Gomes. Nesse instante, o Gil ele é atraído para dar, né, esse bote no João Gomes, abre um clarão nas costas dele que é ocupado pelo Gabigol. Se antes, naquele momento, se o Pedro já deixasse passar, o Arrascaeta já iria fazer um movimento, né, de facão, buscando as costas dele. E agora, né, com o que acontece com a jogada, né, com o que acabou por consequência da jogada acontecendo, o Gil foi atraído, saiu da última linha, não é a primeira vez que a gente viu, não foi a segunda vez que a gente viu durante o vídeo, né, quantas vezes ele sai da última linha, e dessa vez ocupou o Gabigol. E aí entra um personagem, na minha opinião, que é fundamental, que a gente tá falando do melhor atacante do futebol brasileiro com folga, em atacar espaço, sobretudo na diagonal, buscando o ponto cego, o facão nas costas atrás do defensor. O Gabigol ele é um especialista em fazer isso. Então você utilizar essa facilidade de leitura que o Gabigol tem, com essa mobilidade que o Arrascaeta e o Pedro também pode te dar, com essa retenção que o Pedro te dá, ambos trabalhando próximos, se é isso que o Flamengo faz, jogar por dentro, o Flamengo, então, ele tem artifícios, ele tem ferramentas, mecanismos suficientes para, então, conseguir combater, né, essa linha defensiva do Corinthians, essa linha defensiva que certamente vai fazer uma densidade. Então, quando a gente traz na prancheta esse papo, aqui é o seguinte, é a última linha do Corinthians, com os 4 jogadores, né, eles trabalham no 4-1-2, e aí tem os 2 pontas e um jogador mais à frente, que é o Yuri Alberto, que nem precisa trazer para essa fase aqui da organização, e os 3 jogadores do Flamengo. Como eu falei pra você, eles trabalham mais por dentro, né? Eu poderia falar, como eu falei lá no início, pô, não, alarga a última linha, Felipe Luiz abre de um lado, Rodinei, pra lá. Esquece, tá fora da realidade. Então vamos trazer o que é a realidade, qual é. O Everton Ribeiro no meio espaço, o Rodinei trabalha, né, um pouco mais aberto, o Felipe Luiz é o aberto, mas só que no meio espaço, e o Vidal também vai ficar no meio espaço. O Flamengo não tem, né, amplitude pelo lado esquerdo. Mas quando você trabalha por dentro, essa capacidade de desconfortar o zagueiro pelo lado direito, que é o Gil, e fazer os movimentos do facão. Por isso que o Gabigol ele vira uma peça fundamental, né? Porque se o Gil consegue ser atraído, seja pelo movimento do Pedro, seja do Arrascaeta, mas sobretudo do Pedro, que é onde ele fez um encarte um pouco mais individual, porque o Pedro é um jogador um pouco mais fixo, né? Assim como o Fagner, que às vezes também gruda no Pedro, aí o Gil cai no Arrascaeta, o Gabigol fazer essa diagonal. O Gabigol buscar esse espaço, como a gente trouxe lá atrás. Então é um mecanismo viável, por quê? É um Flamengo que joga por dentro, é uma jogada que aconteceria por dentro e você estaria explorando, né, uma vulnerabilidade defensiva. Então eu acho que é muito plausível, não é nenhuma viagem aqui, e certamente quando a comissão técnica do Flamengo ela dá uma estudada, dá uma analisada no jogo anterior, ela consegue observar essas movimentações que fazem parte, melhor dizendo, da organização defensiva do Vitor Pereira, mas, sobretudo, digamos que de um ímpeto, de uma voluntariedade, de algo bem individual, do Gil de fazer algumas perseguições, talvez no momento que ele se sinta um pouco mais seguro, tendo essa referência visual. Porque a questão dessa marcação para os zagueiros, do defensor, na verdade, é a referência visual. E fica claro que o Gil, tendo essa referência visual, ele consegue se mapear. Agora, com isso, as costas cria-se um enorme espaço, né? E você consegue fazer os movimentos de diagonal, como a gente viu em alguns momentos, inclusive no jogo de ida. Beleza? Então é isso, galera. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Compartilha os vídeos com os amigos rubro-negros, indica o canal para os amigos rubro-negros, que sempre dá aquela força por aqui, a galera chega junto. Obrigado, a gente se vê. Tchau, tchau.